Então, pessoal, informando para vocês que a aula é gravada, tá? Para depois ser postada no YouTube, quem não assistiu acompanhar. Mas conta a frequência para quem veio hoje. Pessoal, já deu 7h20 aqui, a gente vai ter que iniciar porque às 8 eu e o professor Tauan temos outra live com a turma da terceira série. Aí, para Beleza. não ficar protelando muito, vamos iniciar, né, professor Tauan? O conteúdo que a gente vai falar hoje ele é um pouquinho curto, e ele já se auto-resolve. Pessoal, para facilitar, vou dar logo o aviso logo da disciplina de Projeto Vida, que é bem simples. Como vocês têm visto, Projeto de Vida é apenas umas reflexões que vocês têm que fazer acerca de algumas atividades. E para essa semana também a mesma coisa, vai ser um texto e alguns questionamentos para se fazer reflexão, e depois dessa reflexão, que vai ser montado um plano de ensino em cima disso. Então, são questões bem fáceis para vocês estarem respondendo o texto, então não tem muita dificuldade para projeto de vida. Aí agora matemática e matemática básica é o mesmo conteúdo, eu e o professor Tauan trabalhamos em conjunto com vocês. Então, sempre que vocês enviarem atividade ou para mim ou para o professor Tauan, já tem o mesmo peso, porque eu faço a correção e passo para ele, ou quando ele recebe, ele faz a correção e passa para mim. Então, a gente tem esse equilíbrio, não tem esse problema para estar falando sobre as atividades, tá ok? Bom, galera, como o Raul falou, né, existe essa parceria, né? A matéria de hoje, aqui, acho que no máximo 30 minutos, a gente consegue explicar para vocês. Nós temos outra aula, né? Aí nós não podemos demorar muito, né? Isso. Aqui, a gente aguardou já um pouquinho aí, não sei porque o pessoal não entrou, mas vamos lá. Primeiro, infelizmente, a gente não pode fazer a aula da forma que nós planejamos, que é lá no quadro, gravar, né, tudo certinho. Por quê? Porque devido ao decreto municipal e ao decreto estadual, nós não podemos utilizar o espaço físico da escola no momento, tá bom? E aí nós vamos fazer por live, né? Depois vamos disponibilizar e também vamos disponibilizar algumas videoaulas que nós recomendamos sobre o assunto, tá bom? Então, vamos iniciar. Raul, você transmite ou eu transmito? Posso transmitir aqui. E só complementando, pessoal, como o E a professor minha tá Tauan aberta falou, aqui. também abri aqui, tanto faz. Como a gente falou, na semana anterior vocês viram que teve a correção da atividade elaborada por a gente. Essa semana a gente passa, na próxima semana vocês vão receber a correção. Não sabemos se a escola já vai estar liberada para a gente fazer a gravação lá. Se não, a gente vai adaptar alguma forma e faz essa correção no próprio papel, de alguma forma, para vocês estarem acompanhando. O professor Tauan está aí compartilhando a tela. Pessoal, o conteúdo ele vai ser hoje basicamente falar um pouquinho sobre função. Vou deixar ele iniciar e a gente vai estar sempre compartilhando a fala, falando. Vocês tiverem dúvida, pode perguntar no decorrer e a gente vai estar fazendo essa explicação. Pessoal, nesse momento o conteúdo ele é um pouquinho bem teórico mesmo de matemática, quando a gente vai estar falando sobre essa introdução de funções. Então, não precisem ter medo, acharem estranho, mas tem várias nomenclaturas que vocês já conhecem, já aplicam no seu dia a dia, utilizam muito, só que não conhecem matematicamente falando, tá? Ou até Galera, alguns conteúdos desses vocês viram lá no 9º ano. como o professor Raul falou, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre as funções, né? Essa atividade, tanto o conteúdo, ele é para matemática e para matemática básica também, tá bom? Então, por definição, função é uma regra que relaciona cada elemento de um conjunto a um único elemento de outro conjunto. Ou seja, a função é quando você pega alguma coisa específica e ela equivale a outra em outro grupo, certo? Pensa, eu gosto de usar o exemplo do moedor de carne para fazer linguiça. Pensem no seguinte: eu tenho carne suína, um pernil suíno, né? O meu pernil suíno é o que vai entrar na minha função. O meu pernil suíno é o meu X, beleza? Que a gente está aqui ó, no conjunto da esquerda.
Esse y igual a 2x é o meu moedor de carne, é a minha função. E o meu y, né, que é o conjunto da direita, o contradomínio, é o que vai sair do meu moedor de carne. Ou seja, se eu colocar no meu moedor de carne um pernil suíno, vai sair linguiça suína. Então, a carne suína equivale à linguiça suína. Se eu colocar um peito de frango, a carne de frango equivale à linguiça de frango. Então, o que eu quero dizer com função? Que ela tem algo que está em função de. O y ele está em função do x. Né? O que vai sair depende do que vai entrar. Beleza? Geralmente, quando a gente define, nós temos dois conjuntos específicos. Nós temos o conjunto inicial, que é o conjunto x, que é o domínio, que é o que você vai colocar dentro da função. Tá bom? O que entra na função é o nosso domínio. Beleza? É o conjunto da esquerda aí, que tem 0, 1, 2, 3, 4. E o que sai da minha função, os possíveis resultados, é o nosso contradomínio, que é o nosso possível y, né? É o conjunto da direita. Tá aí 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então a gente tem domínio e contradomínio. Observem que para cada x você vai encontrar um y. E aí eu tenho a minha lei da função, que aí o y é igual a 2 vezes x. Observem o seguinte: toda vez que eu substituo um x nessa fórmula, eu encontro um y. Eu vou aqui aonde está o x e vou colocar o primeiro número que eu tenho é o zero. Então eu coloco y é igual a 2 vezes 0. Então 2 vezes 0 é igual a 0, né, galera? Então eu já sei que quando eu coloco zero, ele equivale ao zero. Vejam que a seta sai do zero para o zero. Número seguinte, eu tenho o número 1. Aonde é x, eu vou colocar 1. Então, y é igual a 2 vezes 1, que é 2 vezes 1, 2. Então, observem que quando eu coloco o 1, ele equivale ao 2, né, de acordo com a lei da função, que é o da setinha laranja. E assim sucessivamente. Quando o meu y, na fórmula, eu substituo o x e coloco 2, o meu y fica 2 vezes 2, que é igual a 4. No caso do 3, fica 2 vezes 3, e o meu y é igual a 6. E no caso do 4, fica 2 vezes 4, e o meu y é igual a 8. Quando a gente encontra no contradomínio, vocês vão observar o seguinte: tem lugares onde a seta vai, no 0, 2, 4, 6 e 8, e tem lugares aonde a seta não vai, que é no 1, 3, 5 e 7. Os lugares aonde a seta chega são conhecidos como imagem. E os outros membros do conjunto, tanto os que chegam à seta e os onde a seta não chega, são conhecidos como contradomínio. Tá bom, galera? Professor Raul? Então, voltando aqui também, agora fazer uma pequena explicação disso que o professor Tauan fez, só que eu gosto de fazer também sobre a minha analogia, pessoal. Agora um pouco também matematicamente mais falando. A função, pessoal, sempre vai ser a inter-relação entre duas grandezas diferentes. Basicamente vai ser o quê? A relação que vai ter. Quanto maior a distância para você percorrer, maior vai ser o tempo. Como que eu posso fazer essa representação, matematicamente falando, como o professor Tauan colocou? O x e o y. O x vai ser a distância que eu vou percorrer, o momento, e o y, o tempo que eu vou levar. Olha a relação existente nisso. Se eu saio de um determinado ponto, como se fosse Cavalcante, e me dirijo até Teresina, a distância existente entre Cavalcante e Teresina é determinada por x. Eu levo um determinado tempo para chegar. Se eu aumento essa distância, eu aumento o meu contradomínio, o meu ponto de chegada, como se fosse para Brasília, eu vou aumentar também o meu tempo para chegar. Aumentei a distância, vou aumentar o tempo. E a função sempre vai fazer essa relação do seu domínio para o seu contradomínio. Tudo que ele tiver uma relação, ele vai aumentar ou diminuir, mas ele vai ter que existir
essa relação entre os dois, entre o domínio e o contradomínio. Tanto que pode ser ou aumentando de valor ou também diminuindo. Isso é muito relativo, mas vai sempre existir essa relação. Tá bom, pessoal? Galerinha, alguma dúvida até aqui, gente? Podemos continuar? Se tiver, fala para a gente tentar explicar de novo. Então tá. Então, passamos aí o nosso primeiro conceito, que é domínio, que é de onde sai, é o X, não é isso? Contradomínio, que é para onde vai, é o Y. E imagem, que é aonde chega. Não é? Lembra? Domínio é aonde sai, é o X. Contradomínio é aonde vai, que é o Y. Né? E imagens são os lugares aonde a setinha chega. Tranquilo? Então vamos dar continuidade. Rolar aqui um pouquinho. Então, Pessoal, galera, pode falar, Raul. não, depois eu complemento. Isso era uma observação enquanto você passava, mas depois eu falo. Então tá bom. Bom, galera, quando a gente fala de função, nós temos alguns tipos específicos dos nomes estranhos. Nós temos a função sobrejetora, injetora, bijetora e simples. Beleza? Vamos aqui para os desenhos. A função sobrejetora, aqui por conceito, se todos os elementos do contradomínio pertencem ao conjunto da imagem. Ou seja, olhem aqui no primeiro desenho, função sobrejetora. É quando todos os números que estiverem lá no contradomínio, lá no Y, recebem setinha. Sempre vai ter um X e não vai ficar nenhum Y sem receber seta, sem ter equivalência. Nesse caso, é função sobrejetora, beleza? Tenho aqui também a função injetora. Ela é injetora se cada elemento do domínio possuir uma única e distinta imagem. Observem aqui o da frente, função injetora. Quando ele é função injetora, né, independente de sobrar ou não, sempre o X sai para um Y e nunca repete. Observem que na sobrejetora, o 3 e o menos 3, eles têm a imagem 9. Já que na função injetora, todos eles têm imagens, mas a imagem nunca se repete. E não precisa necessariamente que todos os números do contradomínio recebam uma setinha, tá bom? E agora nós vamos para a função bijetora. A função bijetora quer dizer que ela tem duas características. O bi quer dizer que ela é tanto sobrejetora quanto injetora. O que quer dizer? Que sai apenas uma seta para um número, né? Sai apenas um x, cada x tem apenas um y, e não fica nenhum y, né, sem equivalência em x. Observem aqui. O 0 tem seu equivalente, o 1 tem seu equivalente, o 2 tem o seu, o 3 e o 4. Porém, não sobra nenhum número. Todos têm a sua equivalência, tá bom? E aí nós temos, por último, mas não menos importante, a função simples. A função simples, galera, é quando não há nenhuma característica. Ela não é nem sobrejetora, nem injetora, nem bijetora. Quando ela não encaixa em nenhuma dessas funções, nenhuma dessas características, ela é uma função simples. Tá bom? Professor? Então, pessoal, só complementando essa fala do professor Tauan, essas funções recebem algumas definições bem simples, não precisam se aponderar dessas definições para dizer, isso que é isso, porque não, a gente vai aprofundar a partir do momento que a gente for trabalhar, agora sim, as classificações, os tipos de função. Esse ano, vocês vão trabalhar basicamente todos os tipos de funções existentes, então, não é algo que a gente vai falar só é o primeiro bimestre, é primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre. A gente sempre falando de funções, desde função afim, função modular, função quadrática, função exponencial, e são nomenclaturas que vão facilitando e vão se encaixando no decorrer. Agora a gente vai falar sobre as classificações, né, professor? Da...
Isso. Pode descer um pouquinho aí. Então, vamos lá, galera. Agora nós estaremos falando sobre os tipos, né, de classificação das funções. Na verdade, é o tipo de representação, né? Então, a primeira representação que a gente tem aqui, que vocês já viram anteriormente, é o nosso diagrama de setas, né? O diagrama de setas é aqueles que vocês viram. Na esquerda tem o domínio, na direita tem o contradomínio, e sempre sai uma setinha de um item em A para um item em B, né? Esse é o nosso diagrama de setas, vocês já viram anteriormente. Temos também a representação por meio de tabelas. Na representação por meio de tabelas, nós estamos apenas pegando os valores que nós vimos lá no nosso diagrama e montando uma tabela. Lembra que a esquerda é x e a direita é y? Então, você só está montando uma tabelinha de forma mais organizada. Quando você tem x, você encontra o y. Então, quando o x é 1, o y é 1. Quando o x é 2, o y é 4. O que é que está sendo feito aí? Você está apenas, né, fazendo a equivalência e montando uma tabela organizadinha, né, que para o x1 no domínio, você tem o y1 na imagem, né? Para o x2 no domínio, você tem o y4 na imagem. É só uma tabelinha organizada, né? E aqui agora nós temos o gráfico cartesiano. Professor, quiser explicar? Então, pessoal, como vocês observaram lá na nossa tabela, a gente começou a formar coordenadas de x e y. Como vocês lembram, o nosso plano cartesiano ele sempre é formado pelo eixo das abscissas e das ordenadas, ou mais comumente falando, o eixo y e o eixo x. E a partir das coordenadas que a gente encontrou, os pares ordenados lá na tabela, a gente vai começar a organizar isso em forma de um gráfico cartesiano. A partir do momento onde a gente vai encontrar aqueles pontos formados pelo ponto x e y, onde tem o ponto x e y, 1 e 1, a gente vai identificar o primeiro ponto na tabela. Depois o ponto 2 e 4, 3 e 9, 4 e 16, 5 e 25, a gente começa a formar as nossas coordenadas cartesianas. E a partir desse momento que se formam essas coordenadas, a gente vai ter os gráficos que são traçados. Pessoal, comumente, a utilização da tabela e do gráfico cartesiano, eles se trabalham muito em conjunto para se ter uma organização melhor. A gente eu gosto muito de utilizar a tabela para manter organizado, e depois da tabela, transferir esses valores, esses dados, para o plano cartesiano, o que vai tornar um pouco mais fácil. E como que eu vou encontrar essas coordenadas, esse ponto cartesiano? A partir da nossa próxima representação, que é a nossa representação algébrica em forma de função, basicamente uma forma de uma equaçãozinha, como está representado aí. F de x igual a 3x, ou f de x igual a x ao quadrado mais 1, f de x igual a 2x elevado à quarta potência, f de x igual a x mais 1. Como a própria representação fala, o f de x já representa, já nos diz uma abreviatura que a função está em relação a x. Então, a única coisa que a gente vai fazer, vai começar a desenvolver, é fazer as substituições para esses valores. Assim como foi representado lá naquele momento inicial, lá na tabela, já se costuma ter as representações dos valores de x, aonde a gente vai fazer essa substituição e vai, consequentemente, conseguir encontrar a sua imagem, o seu contradomínio. Como se eu tivesse lá a função de x em 1. F de x1 igual a 3 vezes 1, porque o valor para x que a gente aplica vai ser o valor de 1. Costuma sempre a gente já ter essa relação de quais são os valores de partida, quais são o seu domínio, os valores para domínio. Professor Tauan? Bom, galera, como o professor Raul falou aqui, né, depois desses aí nós temos o gráfico. O que é o gráfico? O gráfico, galera, olhando aqui, nada mais é do que uma tabela,
né? Onde você tem aqui à esquerda, com os nomes Rui, João, Carlos, José, Ana Maria e Rita, o valor de X, né? E à direita, 10, 12, 11, 12, 13, 9 e 14, o valor de Y, onde o X é o domínio e o Y é a imagem. Se vocês observarem aqui, esse gráfico aqui, ele te dá uma coordenada cartesiana, né? Te dá o X e o Y para que você venha, né, montar a sua tabelinha e depois tá montando aquele gráfico que o professor Raul explicou anteriormente, né? É algo correlacionado. O X gera o seu Y. Galera, esses são os tipos de representação do gráfico. Há alguma dúvida, gente? Eu não entendi nada. Desde o Eu começo ou a também, segunda eu parte? também não entendi nada, nada, nada. Essa Também não entendi, penúltima não. aí, essa última aí, eu não entendi nada, nada. A segunda parte, né? É. Vamos voltar lá. Essa aí eu não entendi. Esse gráfico aí, verde aí, eu não entendi nada disso aí. Tá. Pessoal, essa parte de É gráfico, porque, na verdade, é dificuldade de gráfico. sim, sim. Essa parte ela de gráfico, elas vão se aprimorar um pouquinho melhor. Agora a gente só está fazendo ainda apenas a apresentação. O gráfico, ele, vocês vão entender, a gente vai revisar desde a parte de como a gente encontra o gráfico, começa a fazer os pontos, para poder fazer essa relação. Professor Tauan, desce mais um pouquinho aí na tabela. Observem a tabela aqui para a gente, pessoal. Como vocês observem na tabela, a gente sempre já tem essa relação sempre de x e de y, não é, pessoal? Uhum. Em um gráfico também, a gente sempre tem essa relação de x e y. Não temos aqui sempre o que está na horizontal lá em pezinho, sempre como o eixo y. E aqueles que estão deitados como o nosso eixo x. Quando a gente vai fazer a alocação desses pontos, a gente vai fazer a identificação de onde estão cada ponto no seu plano cartesiano. Como se apresenta as coordenadas do ponto 1 e 1. Vai estar no determinado local a identificação no ponto X e depois no ponto Y. Esses valores, pessoal, posteriormente que eles chegam a um gráfico. Professor Tauan? Bom, galera, como o professor Raul falou, a tabela, né, o X automaticamente você já vai ter o valor dele, né, para estar preenchendo. Quando você substitui na fórmula, como eu expliquei lá no início, você encontra seu Y, né? A partir daí você já tem uma coordenada de um ponto do gráfico. Você tem o X e o Y formando um par ordenado. Esse par ordenado que você tem, né, você forma o X e o Y, você vai marcar ele lá no plano cartesiano, onde o X é horizontal, o Y é vertical, para então desenhar o gráfico. Depois de você pegou o primeiro ponto, 1 em X, 1 em Y, marcou. Segundo ponto, 2 em X, 4 em Y, marcou. Traça a linha interligando os pontos. Só que posteriormente, né, um pouco mais à frente, nós estaremos revisando a construção dos gráficos, tá bom? Até então, nós não estamos fazendo a construção, nós só estamos apresentando para vocês, né, o tipo de representação da função. Não se preocupem ainda com a montagem da tabela e nem com a montagem do gráfico. Nós ainda não vamos estar fazendo esse trabalho de montagem do gráfico, tá bom? Quando nós formos fazer a montagem do gráfico, nós vamos apresentar para vocês como vai ser feito. Uhum. Vamos avançar um pouquinho. Olha só. A expressão algébrica aqui é aonde eu vou substituir com o valor de x que eu tenho para encontrar o y. Vejam que a primeira aí, ela é f de x igual a 3x, não é isso? Uhum. O meu f de x é a mesma coisa que função de x ou y. F de x e y é a mesma coisa nesse caso. Então, eu tenho o seguinte. Eu tenho para x o valor 1.
Então, só vou substituir aonde está ali 3 vezes x, aonde está o x eu vou colocar 1. Então, fica 3 vezes 1, que é igual a 3. Então, eu sei que quando o meu x é 1, o meu y é 3. Então, galera, eu já tenho o meu primeiro par ordenado. Eu tenho x1 e y3. Com esse par ordenado aí, lá na frente, nós vamos poder construir o gráfico quando for solicitado. Mas nós vamos ensinar a estar fazendo, beleza? É como se o f de x aí fosse a receita do meu bolo. Né? Eu quero fazer o bolo. Só que eu tenho que botar determinado ingrediente, segundo a receita, para chegar no resultado que é o bolo. Lembra do moedor de carne? Eu quero fazer uma linguiça de carne suína. O meu f de x é um moedor de carne. É ele que vai fazer a transformação da carne para eu estar fazendo a linguiça. Beleza? Beleza. Tranquilo até aqui, gente? É como aquela representação também, Tauan. Alunos. A fórmula é o percurso, você vai andar. A distância que você vai inserir vai resultar no tempo. Basicamente vai ser isso. Você já sabe a distância que você vai andar, você já vai saber isso, que é a fórmula com os seus valores, e a partir disso que você vai descobrir quanto tempo que você vai levar para chegar a um determinado local. Ele vai se construindo com o tempo. Vai aumentando 2 quilômetros, 3 quilômetros, e a partir disso que vai aumentando, o resultado, que é o tempo, vai ter essa diferença. Ou se vai diminuindo a distância, esse tempo também vem diminuindo. Galera, e a última representação aqui é o gráfico. O gráfico é a mesma tabela de x e y. A mesma tabela, porém aqui não está dividido em colunas x e y. Aqui a gente já pegou o resultado de x e o resultado de y, né? E já colocou como par ordenado para colocar o ponto lá no plano cartesiano. Exemplo, se o meu x, vamos trabalhar com essa função, olha só. Eu coloquei que o meu x era 1, não foi? Quando eu coloquei o meu x1, ficou 3 vezes 1, que deu 3. Então, se eu fosse fazer esse gráfico aqui, ia ficar aqui, ó, entre parênteses, 1, vírgula, e o número 3. Então, o meu x era 1 e o meu y era 3. Então, eu já tinha uma coordenada para estar montando o gráfico posteriormente, tá bom? É um par ordenado quando a gente fala de gráfico. Tranquilo? Tranquilo. Agora deu para entender, gente? Essa última aí eu não entendi direito, não. Não? Vamos voltar lá. Pensa na tabela aqui, ó. Não tem a tabela X e Y? É a mesma coisa do gráfico, só que no gráfico aqui, ele está escrito com nomes. Ah, tá. Entendi. É a mesma coisinha, só porque tá com nome. Se fosse tudo número, ele ia ficar igualzinha. A primeira coluna dos nomes é X e a segunda coluna dos valores é Y. E a representação, ao invés de ter sido alocada em tabelas, eles apresentam em coordenadas utilizando apenas os parênteses. Beleza? Galera, alguma dúvida? Não, por enquanto eu só fiquei nessa última aí, mas... A gente vai construindo, na hora que vocês começarem a fazer, vocês vão conseguir entender melhor. Pessoal, a gente vai tentar para a próxima aula, ao invés só das lives, tentar utilizar gravação já de vídeos anteriores, porque o nosso maior dilema hoje de ensinar matemática assim, é sem ter o quadro para fazer as representações. O ideal para a gente, nesse momento, era estar utilizando o quadro em sala para representar tudo no quadro explicando. Pelo computador, a gente ainda não tem esse recurso para fazer essa representação lá. Já tentamos um monte de aplicativo, mas nenhum dá essa facilidade para mostrar isso. Beleza. Bom, galerinha, sem mais delongas. Agradecer, gente, aqui vocês. Queremos agradecer a participação. Jean acabou de entrar. Ei, Jean. Tô meio atrasado, então, tava trabalhando. Então, Jean, nós vamos estar disponibilizando depois o link da videoaula
E aí você assiste, tá bom? Qualquer dúvida que você tiver, você procura a gente para tirar as suas dúvidas, tá? Beleza, então. Fica de boa, relaxa. A gente Compreensão. entende aí que tá trabalhando. Oi? A gente entende que você tá trabalhando, fica tranquilo. Ah, tá bom. Tá Também bom? entendo, é difícil, né? Mas Não, pode pagar a pizza, viu, Jean? Xavier falou aqui, tem que pagar o pedágio agora. Sim, pô. Galerinha, Acabou a aula, professor? vocês estão dispensados. Muito obrigado. Até a próxima. O Raul vai estar disponibilizando no grupo de vocês as atividades. E assim que upar, a gente disponibiliza o link dessa live para vocês, tá bom? Beleza. Tá? Muito obrigado, gente. Se Não cuidem, garanto. até a próxima semana. Se eu não disponibilizar hoje, disponibilizo amanhã, tá, pessoal? Ok. Até Tchau, mais. tchau. Tchau, tchau. Tá bom.